Já o Atlético Paranaense, esse sim, vive fase de mais otimismo, não só no Campeonato Brasileiro, onde está na parte de cima da tabela, mas também na Conmebol Libertadores. O Furacão também tem compromisso nesse meio de semana. Já o São Paulo se afasta da liderança, mas tenta reforços para a sequência da temporada. Edu Afonso. Tudo bem, Bruno Vicari? Grande abraço. Eu volto aqui da Arena da Baixada, agora vazia. Mais 27 mil torcedores aqui estiveram e acompanharam a vitória do Atlético Paranaense contra o São Paulo por 1-0. Atlético que poupou alguns jogadores para o jogo de quinta-feira com transmissão dos canais ESPN pela Copa Conmebol Libertadores diante do Estudiantes da Argentina. E aí, a arena que está escura, fria, sem ninguém, vai estar lotada, será uma grande festa. O São Paulo também poupou até mais do que o Atlético. Veio com um time de meninos, com a experiência de Nicão, Rafinha e Miranda no primeiro tempo e a estreia do goleiro Felipe Alves. Mesmo assim, deu trabalho e equilibrou a partida. Só que no segundo tempo, com as mudanças dos dois lados, o Atlético teve 2 pênaltis a seu favor. Um numa falha terrível do goleiro estreante Felipe Alves, que ele defendeu, chute forte do Thiago Heleno. O segundo, o Moreira cometeu pênalti, aí o Vitor Bueno, lei do ex, jogou no São Paulo, não perdoou, fez 1-0 para o Atlético Paranaense e garantiu 3 pontos na tabela para o time do Felipão, que segue entre os primeiros colocados do Brasileiro no G4. Terminada a partida, a gente acompanhou personagens do jogo. Os 2 treinadores e jogadores que estiveram aqui na Arena da Baixada falando do jogo. Não vejo superioridade do Atlético. Nós cometemos, acho que, muitos erros grotescos hoje, no dia de hoje. Em várias partes do campo nós erramos. E quando você erra muito grande, você acaba apagando um jogo. E conseguimos a vitória, que é importante para nós. E os atletas têm feito aquilo que é possível e o que não é possível, às vezes, com superação. 8 pontos de vantagem num turno são pontos que a gente não perde tão fácil. Futebol não há muito tempo para se lamentar, né, descansar, né, e melhorar aquilo que a gente hoje deixou de fazer. Então a gente tem se cobrado bastante, como o Rogério sempre fala, o brasileiro também é a nossa prioridade. Muito bem, o Atlético já começa nesta segunda-feira a pensar no Estudiantes. E aí o Felipão poderá ter a volta de todos os atletas que não atuaram contra o São Paulo, além do Pablo, que se recuperar da lesão que o tirou do banco de reservas. O Atlético joga a primeira em casa e a segunda semana que vem lá na Argentina. Entre as duas terá o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo voltou para a capital paulista sem os pontos, numa posição intermediária na tabela e já pensando na partida contra o Ceará, quarta-feira pela Sul-Americana. Alisson, Reinaldo e também Patrick não devem voltar. A base é do time que vem jogando Copa do Brasil e Brasileiro, só que aqueles que foram poupados aqui estarão à disposição de Rogério para quarta-feira. E a expectativa é de grande público no Morumbi. 2 últimas notícias. O São Paulo pode fechar nesta segunda-feira mais 2 reforços, o zagueiro Ferrarese e também o atacante Bustos. Os 2 pertencem ao grupo City, está rolando um acordo, a última conversa será nesta segunda-feira, podem chegar por empréstimo de 1 ano ou 1 ano e meio. Quem está mais próximo é Bustos, mas Ferrarese não está descartado, muito pelo contrário. E a segunda, que é sempre triste, um funcionário do São Paulo que trabalhou aqui no gramado, foi vítima de racismo. Foi registrado um boletim de ocorrência no GCRIM aqui da Arena da Baixada e o São Paulo promete ir a fundo para apurar essa acusação muito pesada, muito feia, que não deveria ter acontecido. Tá certo, Bruno? Grande abraço a você, boa sequência de Sport Center. Feito, Edu. São Paulo, inclusive, emitiu uma nova nota repudiando tudo que aconteceu aí na arquibancada da Arena da Baixada. Prats, sobre o jogo, temos números distintos do primeiro e também do segundo tempo. A gente vê que na primeira etapa o São Paulo foi mais eficiente nos chutes, nas grandes chances criadas, mas no segundo tempo o Furacão levou a melhor em todos estes 3 quesitos que separamos. O jogo foi mesmo equilibrado, como o Ceni falou? Não, o Atlético Paranaense foi melhor. O Atlético jogou melhor que o São Paulo e mereceu vencer. São Paulo foi até sofreu o gol marcado pelo Vitor Bueno cobrando pênalti, depois foi outro. Muito porque o Atlético começou a marcar mais atrás e o São Paulo se atirou para o ataque para tentar buscar pelo menos um empate em Curitiba. Né? E essa história, Bruno, de preservar jogadores, de optar nesse momento por um caminho que me parece que é o de Copas do São Paulo e não Campeonato Brasileiro, nada contra isso. Só que a partir do momento que você, entre aspas, preserva ou vai poupar os jogadores, o quanto você desgasta, por exemplo, o Calleri entrar no intervalo como entrou e depois o time estar perdendo, ele ter de correr mais ainda do que geralmente já teria de correr.
entrou o Luciano, que tomou o terceiro cartão amarelo, entrou o Léo. O São Paulo fez alterações no intervalo que, teoricamente, poderiam melhorar o time, mas não melhoraram. O Atlético pressionou o São Paulo muito no campo de defesa do São Paulo e o São Paulo não conseguia sair trocando passes da sua defesa. Tem o mérito do Atlético, o Felipão optou por um time quase o das Copas para jogar o Brasileiro. O Atlético teve time inteiro em Curitiba e o São Paulo fez uma opção. Colocar um time mais mexido, mais mesclado. Tem jogador chegando há pouco tempo. O Galopo chegou há 5 dias, foi titular hoje. Já entrou na Copa do Brasil também. O Felipe Alves chegou na sexta-feira, foi titular hoje. Uma opção do Rogério Ceni também. Mas o Atlético foi melhor. São Paulo foi tentar pressionar. No final do jogo, era muito tarde. O Atlético mereceu a vitória em Curitiba hoje. E ainda existe aquele desequilíbrio muito grande entre o que o São Paulo faz dentro e fora do Morumbi. Exatamente. Isso tem pesado muito no Campeonato Brasileiro, principalmente, né? Porque o Rogério está vendo que as Copas estão próximas, né? Quartas de final da Suda, quartas de final de Copa do Brasil com a vantagem contra o América. Agora, no Brasileiro, alguns pontos têm custado muito ao São Paulo, né? Hoje foi o 5º jogo sem vencer. Eram 4 empates seguidos e agora uma derrota para o Atlético Paranaense. Na próxima rodada é Flamengo no Morumbi. É um campeonato difícil, um campeonato duro. Uma pontuação baixa, como tem o São Paulo, pode custar a briga para Libertadores via Campeonato Brasileiro.